A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de Páscoa, saúde, abençoado para você e sua família. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nosso encontro marcado todos os domingos com um bate-papo legal, falando em saúde, bem-estar, dicas, orientações, entrevistas super legais para você cuidar do seu maior patrimônio, a sua saúde. Bom, gente, o nosso Viva Bem tem o oferecimento da Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Também, Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, domingo de Páscoa, espero que você esteja bem, apesar das dificuldades, né? Apesar desse momento tão difícil que nós estamos passando. E há quanto tempo a gente vem dizendo, vai passar, mas vai, né? Já estivemos mais longe, vacina está aí, chegando aos poucos, podia ser mais célere, mas está chegando. Mas enquanto isso, você já sabe, né? Os cuidados básicos que você deve adotar. Hoje, o domingo de Páscoa, é sempre um domingão que a gente estaria aqui reunido com toda a família, mas isso não impede. Claro que com todos os cuidados, não vai encher a casa, né? Então, faz até de repente aquele encontro virtual, por que não? Mas enfim, vai mantendo aí os cuidados necessários com as crianças, o ovinho de Páscoa que a gente distribui, né? Quem pode, quem não pode, mas enfim, vamos passando, né? Com cuidado, porque a saúde e a vida valem muito mais. Bom, nosso programa de hoje, duas entrevistas bem interessantes. Primeiro, no nosso quadro de entrevista, eu fui ao encontro lá da Conceição Balbino, que ela é diretora-presidente da AMO, tá? Da Associação de Amigos da Oncologia. Um trabalho maravilhoso que é feito pela instituição, mas que infelizmente vem atravessando algumas dificuldades, certo? E aí, claro, a gente precisa saber de que forma a gente pode ajudar, porque instituições como essa fazem um trabalho extraordinário com pacientes oncológicos, dando uma assistência, gente, formidável. Vocês vão saber direitinho. E o nosso quadro Alô Doutor, nós vamos conversar com a doutora Manuela Santiago, que é infectologista. A doutora Manuela vai conversar conosco sobre o perigo aí do kit Covid, né? Muita gente aí se automedicando, a ivermectina, a azitromicina, dá um jeitinho, que é antibiótico, mas dá um jeitinho de comprar. Então é muito perigoso. Nós vamos conversar com ela. Fomos ao encontro dela e ela vai dar algumas informações muito úteis pra gente, tá certo? Eu vou um rápido intervalo e volto já já. Qualidade de vida. O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar. Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos em silêncio, sem pensar em nada de especial. Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro. Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você.
Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Conosco também está Unimed, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 2106-7100. Bom, gente, nós vamos aproveitar agora, passar aqui informação. Você sabia que ontem foi o Dia Nacional do Portador da Doença de Parkinson? É isso mesmo, uma doença neurológica, afeta os movimentos da pessoa, causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. A doença de Parkinson ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Então, ou seja, cuidados que você pode adotar para ficar atento a esta doença, né? O que você pode fazer e prevenir? Mais adiante, no nosso Viva Bem, nós vamos conversar com o neurologista, trazendo algumas informações e orientações. Mas, olha, a dica é atividade física. Elas ajudam na oxigenação do cérebro, deixando-o mais ativo e facilitando a renovação dos neurônios. Alimentos antioxidantes, eles de certa forma abastecem o organismo com substâncias importantes para o equilíbrio do corpo. Estímulos cerebrais, assim como os músculos, a mente também precisa ser estimulada. Então, que tal aí fazer aqueles caça-palavras, palavras cruzadas, mudar o roteiro daquele caminho que você está acostumado a fazer todos os dias? Isso é muito bom. Você já experimentou fechar os botões da sua camisa com os olhos fechados? Faça isso, é um exercício bem interessante, entre outros que você pode fazer para exercitar a sua mente, tá certo? Vamos às nossas notícias de saúde? Notícias de saúde. Uma noite de sono mal dormida pode gerar problemas de saúde, estresse durante o dia e até mesmo ser um indício de depressão. Durante meses, o estudante Marcelo Rios teve algumas dessas complicações para relaxar e dormir. É muito cansaço. Na hora de deitar a cabeça no travesseiro, o cansaço simplesmente sumia, você não consegue dormir. Você começa a pensar em um monte de coisas que você deveria ter pensado o dia inteiro. Você não pensou. Ou então, às vezes, você passou o dia inteiro pensando naquilo, mas aquilo, quando você deita, aumenta. Você imagina que vai explodir tua cabeça e que você simplesmente não consegue pensar em mais nada. Porque você não dorme, você não consegue produzir nada o dia inteiro. Você sente que seu dia é praticamente perdido. Vira uma bola de neve, porque todo dia é a mesma coisa, até que você não consegue descansar. De acordo com Luciane Melo, otorrinolaringologista do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, a insônia gera diversos problemas. A privação do sono, ela leva à falta de atenção, à dificuldade de concentração, de memória, a privação crônica, do sono. Existe também uma relação da insônia com depressão. Então, dormir pouco e com uma qualidade ruim aumenta a irritabilidade e isso também acaba diminuindo a expectativa de vida, Então, é importante que o sono seja de boa qualidade. Uma boa noite de sono é fundamental para um bom funcionamento do corpo, em especial do cérebro. Então, para dormir melhor, você deve evitar muitas luzes no quarto, além de não utilizar celular, tablets ou televisão por pelo menos 30 minutos antes de se deitar. Se possível, deixe os alarmes de mensagens e redes sociais no modo silencioso. Também é importante que sua última refeição seja 2 horas antes de dormir e, de preferência, evitando comidas pesadas e muito gordurosas. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar,
qualidade de vida. Viva Bem. Bom, depois das nossas notícias de saúde, vamos conversar com a Conceição Balbino. Como eu anunciei no início do programa, nós fomos conversar com a assistente social e presidente da AMO, a Conceição Balbino. Vamos falar um pouco sobre a solidariedade em tempos de pandemia. Vamos acompanhar essa entrevista que eu fiz lá, na sede da instituição. Vamos lá? Entrevista. Conceição, bom dia. Fala pra gente como é que vocês estão passando nesse momento tão difícil. Bom dia, vocês do Viva Bem, nossas saudações. Nós estamos passando com todo o mundo, com momentos muito difíceis, de incertezas, mas sabendo que nós precisamos continuar de portas abertas, atendendo a todos aqueles que nos buscam. E a situação de quem nos busca de 2000 para 2021 são situações muito mais graves do que nos anos passados. A responsabilidade de atender num período de pandemia, existe uma responsabilidade social, financeira muito maior do que nos anos passados. Então, assim, o desafio tem sido muito maior. É o desafio da gente não saber, às vezes, como é que nós vamos lidar com tudo isso. Uhum. E Conceição, a gente sabe que a pandemia nos impôs muitas restrições, né? E essas restrições, principalmente a história do ficar em casa para se resguardar e se proteger. Aí muita gente deixou de procurar um médico, de ir atrás dos diagnósticos, enfim. Você, enquanto instituição, percebeu isso? Tem observado isso? Nós percebemos sim. Houve vamos dizer que fosse um esvaziamento em 50% da casa de apoio, que as pessoas ficaram com medo de virem fazer os tratamentos. Existem relatos, não só aqui em Sergipe, mas no Brasil inteiro, inclusive a nossa federação tem um movimento sobre isso, que você não tenha medo de continuar o seu tratamento oncológico. É claro que a gente também sabe que algumas cirurgias foram suspensas, mas quem já iniciou o seu tratamento, que continue. Confie na sua equipe profissional de saúde, nos seus médicos e continue fazendo o seu tratamento. Muito importante é para quem iniciou o tratamento e ficou com medo de continuar. O câncer não espera, ele tem uma progressão muito rápida e você pode ter Covid e você pode agravar também o câncer. Então, assim, não tenha medo de fazer o tratamento que os seus profissionais lhe indicarem. A gente sabe que existe o medo, e é um medo social, um medo coletivo que está em todos nós. Mas o câncer, como outras doenças crônicas, elas não pararam e as pessoas precisam ter o incentivo e a segurança que eles necessitam continuar fazendo seus tratamentos. Não tenham medo de buscar os tratamentos que vocês iniciaram, porque é importantíssimo. Conceição, a AMO é uma instituição muito respeitada, conhecida por todos, mas ela não assiste só os aracajuanos e sergipanos, não é? Não, ela não assiste, assiste o pessoal da Bahia, o pessoal de Alagoas, a gente já teve alguns casos também de Pernambuco, já tivemos casos até da Paraíba, algumas crises que tiveram muito mais lá para cima, e a gente pensava que nós estávamos em crise, algumas pessoas também nos buscaram no passado. Então, nós atendemos todas as pessoas que são SUS dependentes, que buscam o estado de Sergipe para fazer esse tratamento. E recentemente, além de não atender só para as pessoas que moram em Sergipe ou então que residem em Aracaju, nós começamos inicialmente no Hospital de Cirurgia. Foi a nossa primeira casa, é a nossa base, né, de atendimento, mas recentemente também fomos chamados também a colaborar com um novo serviço do Hospital Universitário, e é mais um desafio, porque a gente sabe que o número de serviços de SUS está crescendo porque o número de pacientes está crescendo a cada dia. Então, nós temos um novo desafio também, que é dar um apoio, uma colaboração ao serviço do Hospital Universitário. E como é essa assistência que vocês prestam a esses pacientes e também aos familiares deles? É uma assistência integral. O que é uma assistência integral na área de oncologia e da assistência social? Esses pacientes, eles são cadastrados, definidos como paciente oncológico pelo Serviço de Saúde. Eles têm obrigatoriamente que estar cadastrados com diagnóstico de câncer, ou pelo SUS, ou no cirurgia, ou no João Alves, ou agora no Hospital Universitário. Ele vem para cá,
faz uma anamnese, ele passa por um profissional de serviço social e nós vamos ver qual é as ofertas de benefícios que a gente tem para ajudar. Nós temos, além da primeira anamnese, que é a questão social, quais são as barreiras que ele tem de vulnerabilidade social, econômica e também de laços afetivos, qual é a rede que ele tem de apoio para dar essa assistência enquanto ele está no tratamento. A gente sabe que uma pessoa doente com câncer, ela vai estar com a sua vida abalada, sua estrutura social abalada, ela vai sair da sua vida produtiva, ela provavelmente vai requisitar um familiar também para que saia, isso também tem um impacto sobre a estrutura familiar dessa pessoa. Então, uma pessoa doente vai requisitar mais um cuidador para ficar com ele. Então, são duas pessoas que vão sair do seu dia a dia da família, da manutenção financeira dessa família. Muitas pessoas vivem de benefícios públicos bem básicos. Então, essas pessoas já não tinham uma condição de vida muito boa. E com o câncer ela fica pior ainda. Então, nós temos aqui a cesta básica, nós temos a hospedagem enquanto eles ficam fazendo o tratamento, os pacientes que estão no hospital, os seus acompanhantes, eles também têm todo o apoio de ficar hospedado, de ter a refeição, de ter o transporte para fazer o seu tratamento, para ir para uma radioterapia, para ir para uma quimioterapia. Então, toda essa estrutura ele vai ter enquanto ele está fazendo a quimioterapia, enquanto ele está fazendo o tratamento. E fora isso, nós temos aquele serviço, a enfermagem, a nutrição e a fisioterapia e a psicologia. Tem uma sequência de atendimentos que vão além desses serviços de 3, 6 meses. Enquanto ele estiver fazendo o tratamento no serviço de oncologia, pelo SUS, ele vai ter esse apoio aqui. É claro que a gente sabe que a realidade, Magna, ela é assim, muito dinâmica e complexa. O hospital, o núcleo de oncologia, ele não vai dar conta dessa realidade que é muito grande. Então é importante que instituições como a AMO dêem uma assistência social para completar. E a gente sabe que nós ainda não somos suficientes. O serviço de saúde dá o medicamento, dá a quimioterapia, dá a radioterapia, mas a estrutura social vai ser dada com o nosso apoio. Além disso, nós precisamos que a família esteja apoiando e aderindo. Mas se essa família não tem condições de aderir financeiramente, socialmente, a gente vai entrar também no apoio a esse cuidador. Porque nós precisamos fortalecer esse cuidador, esclarecer e capacitar para uma realidade muito difícil. É um enfrentamento muito difícil. É um cuidador que tinha sua vida regular e de repente ele é retirado do seu dia a dia para ele cuidar, para ele acompanhar essa pessoa no tratamento, então ele também vai ser capacitado. É importante para a gente apoiar tanto o paciente que está com câncer, como essa pessoa, esse responsável que vai acompanhar ele. Porque se ele cair, como é que fica esse paciente? Né? Então, de segunda a sexta, essas pessoas ficam aqui na nossa casa de apoio hospedados. Você sabe, pela lei, instituições que são de assistência social é 100% de gratuidade. Todos os serviços são 100%. Da consulta, do serviço social, da enfermagem, da nutrição, fisioterapia e do acompanhamento e tratamento que eles fazem, 100%. E qualquer benefício que seja disparado com esse atendimento também é 100% gratuito. Se a nutrição faz uma avaliação individual, ela vai, durante às vezes até anos, a gente vai acompanhar aquela pessoa e fazer suplementação, isso tem um custo. A fisioterapia, que faz avaliação muito também com relação ao câncer de mama, às vezes a gente tem aquelas meias, tem a prótese, tem o tanquinho, tem outras atividades e isso tem um custo também. Não é só o atendimento, que também é muito importante, a orientação de um profissional capacitado para atender na área de oncologia, com certeza contribui para a qualidade de vida. Mas além desse atendimento, dessa orientação, nós temos aqueles benefícios. Nós temos serviços, que são os profissionais, mas nós temos os benefícios que são atrelados a esse serviço. Como, por exemplo, a psicologia. A psicologia nós temos, além da questão da prótese externa mamária, que é importante para a autoimagem, nós temos um banco de perucas, de lenços, então isso é importante, porque essa mulher precisa disso. Exatamente. Né? Umas não querem, mas outras não conseguem se imaginar sem o cabelo. Então é interessante isso, e a gente tem uma série, tínhamos, né, porque o ano passado ficou tudo não individual. Algumas atividades coletivas de fortalecimento para enfrentamento da questão de reconstrução e construção da autoimagem foram
feitas individualmente, né? Essas oficinas. E é tão importante quando de repente uma ação coletiva, porque uma ajuda a outra, né? Um ajuda o outro. Mas lamentavelmente a pandemia acabou impondo, né, essas restrições necessárias até, né? Para cuidar, para salvaguardar. Não é? Mas enfim, mas mesmo assim vocês continuaram fazendo alguma coisa, né? Fizemos, porque essas mulheres, elas têm nos ensinado, e assim nós aprendemos também a utilizar. Foi um desafio que foi para todos, foi utilizar os recursos de mídia. Então nós fizemos também reuniões online com essas mulheres. Tanto nós ríamos como chorávamos, porque a distância. Tem uma usuária nossa que hoje está no Rio Grande do Sul com um filho, e ela fazia assim: vocês são a minha segunda família. E chorava a Angelina lá no Rio Grande do Sul como chorava a gente aqui. Então, assim, é um laço muito forte que é construído com essas mulheres, com a história dessas mulheres. É uma trama mesmo, né? Porque uma mulher fortalece a outra, e isso é muito importante. A atividade coletiva é muito importante. Sabe, Magna, nós nos fazemos no coletivo, isso é importante. Cada história nossa, a minha, a sua, também é importante para essas mulheres. E esses vínculos, assim, eu vejo nesses 25 anos que tem nos fortalecido, nos motivado a continuar com esse trabalho. Bom, gente, nós estamos conversando aqui, o Viva Bem veio conhecer, conversar, saber como está passando nesses tempos difíceis de pandemia, com a Conceição Balbino, que preside a Associação dos Amigos da Oncologia AMO. Aqui no nosso Viva Bem, uma oportunidade também que a gente abre da solidariedade e mostrar o quanto esse trabalho é importante. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Bom dia, Magda Santana e todos os nossos ouvintes. Aqui fala a sua fonoaudióloga Neuza Salles. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analisa se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. E procure enxergar, ouvir em que situação a sua voz se modifica, que ela não fica igual o tempo todo com todas as pessoas, ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família, com os colegas de trabalho, ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou. Gostou da dica de auto-perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá. @DRA Neuza Salles Fono. Até lá! Viva Bem. Bom, Conceição, você falou de tudo isso e de todo esse trabalho que é realizado, mas para manter tudo isso, claro, a pandemia também impactou nas finanças, deixou difícil, né, a situação, e manter toda uma estrutura como essa não é fácil. Já não era, imagine agora. Então, como é que vocês estão fazendo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo? Tem que se reinventar, criar, enfim, para que as doações permaneçam. A reinvenção é o desafio com essa pandemia. Nós continuamos atendendo aqui na Rua Hermínio de Souza, número 270 do bairro Cirurgia. Vocês podem fazer transferência bancária, doar não só recurso financeiro, mas também alimentos, material de higiene pessoal e ambiental, que nós acrescentamos à nossa cesta, que foi um custo a mais. E as máscaras, que nós distribuímos nas cestas, as máscaras. Começamos também a distribuir máscara, álcool gel. Então, essas coisas são importantes para o dia a dia daquele usuário que não tinha, que tinha grande dificuldade para se alimentar, só que agora, além da cesta alimentar, ele precisa de uma cesta de material de higiene. Sim. E isso tem que ser contabilizado. Isso foi um desafio para a gente no ano passado. Vocês podem fazer a transferência bancária, podem contribuir através do telemarketing. E agora também nós temos uma nova opção para quem estava com medo. Nós temos o aplicativo, baixando o aplicativo da AMO na Doar Fácil.
E nós temos o Pix. Posso falar o Pix? Claro. É a conta corrente do Banese, é o número 100-693-5. O Pix é o 01-5562-11-000178, que é o número do nosso CNPJ. É o CNPJ da AMA, é o Pix do Banese. Certo. E vocês também, o número de telefone pode ser usado também? 2107-0077. Nesses tempos, nós estamos com a redução da nossa carga horária. Hoje, para dar segurança aos nossos trabalhadores chegarem mais cedo em casa, nosso expediente é de 8 às 16. A gente tem sempre encerrado 2 horas antes do horário oficial do toque. Sim. Então é importante para que as pessoas não fiquem angustiadas de chegarem aos seus domicílios. Pronto, então liga para a AMO, acessa redes sociais. Nós temos site, Instagram, YouTube, então podem acessar todos, tem todas as informações, todas as contas bancárias, todas as modalidades que você pode contribuir. Eu posso contribuir com R$10. Faça isso pelo aplicativo, você não sai de casa. Eu posso contribuir com 20, com 30, não importa. Todo milhão começa com R$1, acredite nisso. É verdade. Conceição, Balbino, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Com fé em Deus, tudo isso vai passar. Que saiamos mais fortalecidos, a solidariedade, acima de tudo, ela permaneça, para que a gente continue, né, com uma instituição tão maravilhosa como essa. Muito obrigada. Agradecer ao povo sergipano e eu acredito muito que os novos tempos nos tornem melhor. Muito obrigada, Magda. Muito obrigada ao programa Viva Bem, que a gente possa fazer esse Viva Bem diário e que seja realmente verdadeiro para todos nós. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. E Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Olha, gente, amanhã é o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. E aí, você está se cuidando bem? Tá difícil esse momento tão complicado, né? Mas pense na sua saúde e na saúde do próximo, tá certo? Lembre-se sempre, higienização das mãos, uso de máscara e evite as aglomerações. Isso é fundamental para que você continue se protegendo e protegendo também as pessoas que você ama, o seu próximo, contra a Covid-19, certo? E também é o Dia Mundial da Atividade Física. Daqui a pouquinho o Herardo Costa, nosso personal aqui do Viva Bem, tem uma dica super legal para você. Bom, gente,
eu fui conversar com a doutora Manuela Santiago, ela é infectologista. E ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre kit Covid, não é? Então, nada melhor que uma especialista para conversar conosco. Eu queria que você acompanhasse bem esta entrevista. Vamos lá, Fernanda, ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, doutor. Alô, doutor. Bom, doutora Manuela, a gente tem observado que ao longo dessa pandemia vai surgindo muitas informações e pessoas inventando ou indicando medicamentos. Famosa ivermectina, hidroxicloroquina e mais outros tantos por aí. Até que ponto tomar essas medicações pode nos ajudar, como algumas pessoas divulgam aí, a prevenir, se proteger do coronavírus? Bom dia, que bom tê-la aqui no nosso Viva Bem. Bom dia, Magna, obrigada. Então, essas medicações, a gente já tem comprovação de que não vão evitar que a pessoa adoeça do coronavírus. Então, quando a gente fala em profilaxia, a profilaxia vai evitar que a pessoa adoeça. Quando a pessoa adoece, o que é que acontece? Falam do kit Covid, né? Tem locais que já entrega ao paciente o kit Covid, que é hidroxicloroquina, ivermectina, muitas vezes corticoide e antibiótico. Isso pode, de certa forma, piorar, muitas vezes, a situação do paciente, porque vai atrasar um diagnóstico mais precoce, né? E o que a gente tem que orientar realmente quanto ao tratamento dos sintomas. Se o paciente persiste com febre, se o paciente tem algum sinal de infecção bacteriana secundária, que nesses casos sim a gente usa antibiótico. A ivermectina e hidroxicloroquina, elas não têm comprovação. Tem estudos que muito falhos, na verdade, com um número muito pequeno, que dizem ter alguma comprovação, mas o que acontece? A gente sabe que a doença, ela não vai, nem todas as pessoas vão adoecer. Então, se fosse realmente eficaz essa profilaxia, a gente não teria tanta gente doente, né? E tanta gente se agravando. Então, a verdade é que aquelas pessoas que tomam a medicação e não adoecem, é porque não iriam adoecer mesmo se não usassem a medicação, tá? Então, essas medicações, infelizmente, a gente adoraria que funcionasse, mas não funcionam. A ivermectina, ela é um antiparasitário. Então, muitas vezes, se a pessoa adoecer, a gente pode até utilizar sem problema. O que não pode estar utilizando é antes e causar até uma disfunção hepática, pode causar prejudicar até seu fígado. O uso indiscriminado dessa medicação. E no início, se você usar, o que é que pode prevenir? Aí sim, quando no 5º dia, se a pessoa permanece doente, piora do sintoma, a gente usa corticoide em alta dose. Então, essa ivermectina, ela vai fazer com que a gente evite, como a gente vai suprimir a imunidade de uma forma muito brusca, pode acontecer o que a gente chama de uma reação chamada estrongiloidose. Se a pessoa tiver alguma verminose, por exemplo, porque a ivermectina ela é um antiparasitário, né? Ela mata parasitas. Aí a gente pode prevenir isso, mas não é tratamento de Covid, certo? É um pensamento totalmente diferente. Então, por isso que muitas vezes, se a pessoa quiser tomar ivermectina estando doente, tudo bem, pode tomar, mas não para tratar o Covid. A hidroxicloroquina eu não vejo nem tratar, nem prevenir, nem prevenir, e principalmente prevenir, de forma alguma. E os antibióticos, somente se tiver, por exemplo, usam muito azitromicina. Nunca houve relato de tratar vírus com antibiótico. Antibiótico é para tratar bactéria. E se você utiliza indiscriminadamente a azitromicina, você apenas vai criar, o seu organismo vai criar resistência
aos antibióticos. Então, quando você realmente precisar de um antibiótico, vai ser muito mais complicado, entendeu? Que mais? O corticoide. O corticoide também é uma medicação que a gente pode usar no tratamento. A gente deve usar no tratamento muitas vezes, principalmente em pacientes graves. Mas esse só a partir do 5º dia, que é quando a viremia, né, a quantidade de vírus já dá uma reduzida, e o que a gente está tratando é a reação do nosso organismo ao vírus. Porque se você tratar antes, você vai suprimir sua imunidade no momento errado, e aí vai agravar a situação. Então, tratamento medicamentoso profilático para a Covid não existe. Veja como é importante a gente ouvir isso de um especialista, de um infectologista, porque lamentavelmente desde o início da pandemia e nesse escuro em que estávamos, e agora as coisas clareiam, mas ainda não totalmente, porque ainda é um vírus, né, de certa forma misterioso, a sua atuação e a forma como age em cada organismo, a gente tinha observado. Mas a gente passa aí pelos locais, eu já vi placas em farmácias de manipulação, eu cheguei até a receber. Já temos ivermectina. Então aí aquelas coisas, as pessoas saem comprando a torta e a direito, ou porque de repente, né, estocando, é verdade, ou até passando para outras pessoas. Eu tive uma leve Covid, mas eu fui medicado assim, tome também. E aí é o erro dessa automedicação, né, doutora? Exatamente, isso é um problema muito grave, que infelizmente, como as pessoas estão também tendo a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, por conta exatamente do aumento de casos, então as pessoas estão recorrendo à televisão, a internet, que dão essas orientações errôneas, e até colegas mesmo, que prescrevem todo o kit Covid, né? Então, infelizmente, a gente está tendo sérios problemas quanto a isso. Tem muita gente que chega no hospital até pior por conta dessa automedicação. Nós estamos conversando com a doutora Manuela Santiago, que é infectologista, nos dando aqui muitos esclarecimentos de orientação, principalmente sobre essa questão de medidas que algumas pessoas tomam, tentando prevenir ou se proteger, mas de forma errada. No caso, medidas e medicamentosas, podemos dizer assim, para tentar se proteger da Covid-19 aqui no nosso Viva Bem. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, de volta com o Minuto da Longevidade, e vamos falar um pouquinho ainda sobre o processo de envelhecimento. Vimos no minuto anterior que, durante este processo, nós reduzimos a água corporal, e ao chegar à terceira idade, a gente tem menos água no nosso corpo. Exatamente isso, gente. Assim, nós estamos mais propício a desidratar. Pequenas perdas como sudorese, uma diarreia, vômito ou até uma ingesta reduzida possibilita ao idoso desidratar, porque ele tem já dentro da sua composição corporal pouca água. É por isso que nós precisamos beber e oferecer ao idoso bastante água. Os idosos, eles têm uma tendência em não ingerir água porque eles têm menos sede, eles têm uma bexiga reduzida de tamanho e por isso eles vão mais vezes ao banheiro, e daí eles não gostam de ficar bebendo água para não ter que ir tanto ao banheiro urinar. Então eles têm uma tendência em beber pouca água. Mas nós precisamos oferecer e, se possível, usar de estratégias como saborear a água, por exemplo, tornar a água sabor mais agradável, colocando frutas, folhas verdes, como é o caso do abacaxi, por exemplo, com hortelã, tá bom? Então é muito importante que de forma ativa nós oferecemos água ao idoso, ou se já somos idosos, lúcidos, lembramos que a água é importante e por isso eu devo tomar, mesmo sem sede. Fiquem atentos a Minutos da Longevidade. No próximo minuto nós teremos mais dicas para vocês. Até lá! Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
Doutora, falando sobre imunidade, tá? Que é algo que também as pessoas começaram a se automedicar, pedir informações, vamos cuidar da imunidade. E aí também já surgiu muita coisa em relação à imunidade, inclusive até a vitamina D e outras coisas mais. Então, a nossa imunidade depende muito dos nossos hábitos de vida, principalmente, né? Se você pratica atividade física, tem uma alimentação adequada, tem uma rotina de vida adequada, dorme bem, com certeza sua imunidade vai ter uma imunidade muito melhor. Mais fortalecida. Exatamente, seu organismo vai estar muito mais forte para combater qualquer doença, qualquer vírus, qualquer doença, quaisquer outras doenças. Tem muitos colegas que utilizam essas medicações para imunidade e a suplementação de vitamina D e vitamina C deve ser orientada por um médico. Então, você deve dosar a sua vitamina D, deve dosar a sua vitamina C, tudo isso a gente repõe se tiver baixo. A gente não pode estar tomando, porque existe também uma coisa chamada hipervitaminose. Tomar vitamina demais em excesso pode também causar alterações no nosso organismo. E aí piorar a nossa imunidade ao invés de melhorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deve ter orientação médica também para suplementação vitamínica. Então os cuidados aí de normais que a gente tem que ter no dia a dia, como uma boa alimentação saudável, uma atividade física, continua valendo não só para a Covid, como para tudo. E também a própria Covid, né? Exatamente. Esses hábitos é o que vai definir nossa imunidade. Né? E a vacina é que vai dar a imunidade específica, né, para o vírus. Mas a nossa imunidade para todas as outras doenças, porque a gente tem que lembrar que não existe só a Covid. Existem outras doenças que a gente pode prevenir, né, tendo hábitos saudáveis. Doutora Manuela, em relação a essas variantes que estão chegando e que estão agora atingindo pessoas mais jovens, pelo menos segundo relatos, elas preocupam mais do que, vamos dizer que a primeira, né? Então, com certeza, porque elas são mais contagiosas, né, o que a gente tem observado, e vem atingindo muito mais pacientes jovens. Então, elas são mais virulentas, provavelmente, por conta disso, né? Estão atingindo mais pessoas de uma idade mais jovem, até pessoas mesmo sem comorbidades. E o contágio dela está sendo bem maior. Então, com certeza, por isso que a gente está preocupado nessa vacinação. Quanto mais rápida a vacinação, mais rápido a gente vai combater essa transmissão. E essas variantes não vão ser tão problemáticas quanto a isso, né? Então, quanto mais rápido a gente vacinar, a gente combater o vírus, porque assim, as vacinas, elas ainda têm algum efeito sobre as variantes. Mas se a gente não vacinar o mais rápido possível a maioria da população, a gente pode ter problemas de ter uma nova onda depois com essas variantes. E é isso que tem preocupado, inclusive, até fora do país, que até estão mais rápidos em termos de vacinação, que nós, infelizmente, nosso país dormiu no ponto, as nossas autoridades, né, a gente não tem como não dizer isso, enfim, é por conta dessas variantes e que como está rapidamente chegando em qualquer do Brasil, já está lá fora, e lá fora já chegou no Brasil, e aí é esse medo, é outra onda antes mesmo que você tenha imunizado a população, né? Exatamente, o medo é que essa vacina não consiga combater, né, o contágio por conta desse aparecimento das variantes. Então, quanto mais rápido a gente conseguir vacinar a grande parcela da população,
Aí sim a gente vai conseguir combater. Para a gente encerrando, doutora Manuela Santiago, infectologista, que está aqui conosco no nosso Viva Bem, conversando aqui com a gente, viemos ao encontro da doutora, para ela nos dar esses esclarecimentos e essas orientações aqui aos nossos ouvintes. Bom, doutora, em relação, então, a medidas, né? Então, enquanto a vacina não chega para todo mundo, enquanto aí, infelizmente, né, nós não temos a famosa imunização de rebanho, não sei se nós chegaremos a ter, né, diante dessa rapidez de contaminação e de mudanças e mutação do vírus, o que é que a gente tem que continuar fazendo? Vamos bater de novo nessa tecla, doutora. Então, o mais importante agora, a prevenção, são as medidas que a gente já vem adotando, né, desde logo o início da pandemia, que é o uso de máscara sempre e da forma correta, utilizar sempre seu álcool gel, fazer a higienização do ambiente onde você estiver com álcool a 70%, higienizar as mãos sempre que tocar qualquer ambiente, porque inadvertidamente a gente vai tocar muitas vezes boca, os nossos olhos, nariz, e essa forma que a gente traz o vírus muitas vezes para a gente. E o distanciamento social, evitar aglomerações, locais que tenham aglomerações, tentar ficar em casa o máximo possível, né? E são essas medidas, essas sim, que vão ajudar a prevenir a proliferação do vírus, né? A gente não vai combater só dessa forma, mas isso já vai diminuir a proliferação. E quando a gente combate a proliferação, a gente diminui a força do vírus. Então, diminuindo a força do vírus, com certeza a gente vai diminuir esses casos graves. Essas medidas restritivas adotadas pelo governo, chamado toque de recolher, e para frear tem esse intuito, né? As pessoas entenderem que menor circulação de pessoas e aglomerações, a gente também impede que esse vírus vá por aí se espalhando, né? Então, essas medidas são bem mais radicais, porque infelizmente muita gente não tem entendido, né, a gravidade da situação. Então, o governo teve que tomar essas medidas, porque e mesmo assim a gente ainda vê, né, pessoas que ainda fazem festas, querem fazer aglomerações, mas essas medidas realmente não é o que vai resolver, mas já ajuda bastante só em diminuir essas aglomerações, né? Muitas vezes em locais, bares, restaurantes, à noite. Isso pode ajudar, sim. Mas são já medidas extremas, né? Que acabaram sendo tomadas por conta da falta de conscientização de muitas pessoas. Quer dizer, se a população tivesse essa consciência, né, de respeito ao próximo, a si mesmo, ao próximo, amor ao próximo, ao seu familiar, aos profissionais que estão ali na linha de frente, exaustos, gente, a gente não cansa de dizer isso, exaustos, né, dedicando e colocando em risco a própria vida dos seus familiares, porque eles também voltam para casa, alguns até acabam nem voltando para casa, de tanta necessidade da permanência deles ali. É impressionante isso, a gente tem visto depoimento de vocês, médicos, profissionais, e não é possível que isso não sensibilize as pessoas, não é? De repente, poxa, gente, deixa eu dar minha contribuição. A máscara evita estar por aí à toa, aglomerando, juntando gente, seja lá de que forma for, para pelo menos ajudar a combater, não é, doutor? Exatamente. Eu trabalho em 2 hospitais e o que a gente tem visto é que não para de chegar gente grave, né? Pessoas se agravando o tempo inteiro, morrendo, infelizmente. A gente tem perdido muitas vidas, famílias sendo destruídas por conta desse vírus. E realmente a maioria dos profissionais anda exausta, cansada e tem risco até de adoecer, né? Por conta disso. Mas o que a gente vê é que as pessoas estão tentando, os profissionais realmente estão dispostos a tentar controlar, mas a gente precisa da colaboração da população. Pois é. Doutora Manuela Santiago, muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem. Bom tê-la de volta aqui conosco.
Espero novamente, mas em outras situações, mas se for o caso, voltando a falar, né, dos cuidados e do combate à Covid. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, Magna, e espero que a população tenha entendido. E vamos cuidar, gente. Vamos cuidar da gente, cuidar do próximo, que agora a gente tem que combater esse vírus, esperar essa vacinação e rezar para que tudo fique bem logo. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, o seu personal trainer, para falar com você sobre como não ter um novo corpo feio. Quer dizer, cara, tem gente que malha, não sei o quê, aí diz assim, se olha no espelho e diz, nossa, puxa vida, como o meu corpo é feio. Aí resolve tomar umas atitudes drásticas e radicais, e aí vai fazendo umas coisas meio sem pé, sem cabeça, sem orientação de um educador físico, sem orientação de uma nutricionista, um nutricionista, sem orientação de um médico, coisa, vai fazendo, aí consegue algo que ele chama de resultado, mas quando ele olha no espelho, ele se depara com um novo corpo que ainda é feio, é um novo corpo feio. Então, para que você tenha resultados onde você consiga, com harmonia, com critérios, com regras bem específicas, para que você não se prejudique ao longo disso tudo, porque tem muita gente que pensa só em emagrecer, esquece que é preciso ganhar massa magra, esquece que é preciso que um lado do corpo, direito e esquerdo, tem que estar harmonizados, esquece que tem que harmonizar a parte de cima com a parte de baixo do corpo. Tem gente que é uma caixa de fósforo com 2 palitinhos espetados, é aquele peitão, aquele bração, aqueles costão e 2 cambitos espetadinhos. Então não pode, tem que ser uma coisa harmoniosa, tem que ser uma coisa bem trabalhada. Isso você só consegue quando você tem orientação profissional. Então muito cuidado para que você não lance mão de fazer um monte de doideira que você vê na internet e que você ouviu falar e que deu certo para um e você acha que vai dar certo para você, para que você não tenha um novo corpo feio. Então, para que você combata esse efeito, é super interessante você primeiro pesquisar bem o que você deseja, analisar e definir o que você quer para poder conseguir os resultados que você tanto acha que vai ser bom para você, e pesquisar junto aos profissionais da área, que são o educador físico, o nutrólogo, o médico, saber se você está em condição de fazer aqueles programas que eles estão prescrevendo. Então, tudo isso é muito importante. Cuidado para você não ter um novo corpo feio. Essa é a nossa dica de hoje e viva bem. Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu lembro aqui um recadinho muito interessante para você que é cliente Unimed, a funcionalidade do aplicativo da Unimed Sergipe. Olha, tem à disposição diversos serviços a partir do seu aparelho celular. Com o aplicativo da Unimed é possível realizar diversas operações que facilitam o dia a dia do usuário, como cartão virtual, detalhamento de utilização do plano, guia médico atualizado, entre outras coisas. Então, baixe aí o aplicativo, tá certo? Bom, como eu disse, chegamos ao fim do nosso Viva Bem. Eu quero desejar a você uma feliz Páscoa ao lado da sua família. Aqueles que nesse momento estão sentindo a perda de alguém, a falta de alguém querido, porque se foi de uma forma tão abrupta, né, por conta dessa triste doença. Mas, enfim, fé, gente, muitas orações e muito cuidado acima de tudo, certo? As coisas estão ficando muito difíceis, medidas restritivas adotadas, mas são necessárias para que você mantenha-se bem ao lado das pessoas que você ama. Tá difícil, sim, mas vamos ter força, muita fé e esperança que tudo isso vai passar em breve, que as vacinas cheguem o quanto antes e mais rápido. É o que nós esperamos, não é isso? Então, gente, fiquem com Deus. Um programa foi muito legal hoje, com informações interessantes. Você viu aí, instituição como a AMO. Nós vamos estar no próximo programa trazendo outra instituição também para falar um pouquinho desse momento de solidariedade em tempos de pandemia. E com relação ao kit Covid, você viu as orientações da doutora Manuela. Então, fique atento. Quer acompanhar o Viva Bem de novo? Perdeu alguma coisa? Vai lá no Spotify e você vai procurar a Rede Fã FM, a Fã FM, você vai encontrar os nossos programas anteriores para você ouvir quantas vezes quiser, tá certo?
Quer mandar sugestão de pauta? Pelo WhatsApp 999712714. Beijo grande a todos, fiquem com Deus, uma feliz Páscoa. Fernando, obrigada pelo apoio técnico, obrigada a todos pelo carinho da audiência. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.